Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje fala com a Adriana Silva, CEO da Balluff. Adriana, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, vontade de cooperar com esse projeto. É muito legal ter você aqui conosco. Conta um pouquinho, por favor, da sua vida profissional para o pessoal que for assistir, conhecer melhor você. Bom, em primeiro lugar, Luciana, Lu, né? Lu, pode chamar de Lu. Lu, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você nesse projeto tão interessante, falando de uma das competências que eu acho que sem dúvida, eu acho que é a mais importante de todas, né? Que é a inteligência emocional. Então, é um prazer poder estar contribuindo com o teu projeto. Bom, meu nome é Adriana Belmiro da Silva, né? Família me chama de Belmiro, né? Meus colegas de época de escola e no mundo profissional eu sou conhecida como Adriana Silva, né? Bom, eu sou filha mais velha de 3 filhas, né? Meus pais são nordestinos. Tenho muito orgulho da família que eu tenho, dos meus pais, né? Porque vieram cedo para São Paulo e tiveram que batalhar muito para se desenvolver, e eu, como filha mais velha, eu tenho muita gratidão, porque foi a única filha que meu pai conseguiu ajudar a pagar a faculdade. Então, hoje eu sou muito grata, porque ele que me ajudou, né? Eles me ajudaram a dar os primeiros passos. Eu sou engenheira elétrica, me formei há alguns anos atrás, melhor não falar os anos que eu me formei. Detalhe, eu tenho um detalhe, mas eu tenho uma história interessante da época da formação, né? Na época que eu estudava, na época era segundo grau, primeiro grau, agora mudou, né, as nomenclaturas. Mas eu sempre gostei muito de matemática. Sempre adorei matemática, adorava física. E eu lembro que quando eu estava na 8ª série, que na época do primeiro, era a última série do primeiro grau, uma psicóloga fez um trabalho na escola para convidar os alunos para fazer um teste vocacional. Eu nem sei se hoje tem ainda teste vocacional. Mas, na época, o teste deu que eu tinha aptidão para a área de humanas. Olha. Eu fiquei muito revoltada na época, porque eu falei, mas como assim? Eu não sou de humanas, eu sou da área de exatas, eu gosto de matemática, eu vou estudar matemática. Na época, eu pensava em fazer faculdade de matemática. Eu recebi o laudo, a psicóloga conversou comigo e eu falei, olha, você não entende de nada, esse laudo não está certo, porque o meu negócio não é humanas. Tá bom, fiz o segundo grau, na época eu estava pensando em realmente fazer matemática, acabei não fazendo, porque para ser professor na época, que aliás hoje eu penso, né, professor é uma profissão tão importante, acabei optando em fazer engenharia, porque tinha matemática, e depois, ao longo da minha carreira, eu fui trabalhar na área de vendas, marketing, gestão geral, que é, sobretudo, uma área, para mim, de humanas. Mas e que eu amo de paixão. Aí você falou, olha, eu acho que ela não estava tão errada assim. Pois é, eu volto no tempo e falo, desafiei a psicóloga achando que ela estava errada e na prática ela estava certíssima, porque eu adoro a área de humanas, adoro pessoas, e essa é a área, claro que eu sou muito grata também pelo fato da engenharia, a engenharia me ajudou bastante, mas eu não sei se eu faria engenharia de novo agora, se eu começasse tudo de novo, porque a área de humanas é uma área sensacional. Então, comecei minha carreira na área de marketing, e aí são mais de 25 anos aí, e agora na gestão geral aí, como CEO da Balluff, que é uma empresa alemã. Empresa alemã, que legal. Obrigada, Adriana, novamente. Bom, você sabe que a gente vai falar sobre liderança, com foco em inteligência emocional. E a gente tem aí algumas ambiguidades do mundo corporativo, né? A gente tem altos objetivos para entregar, a cultura da organização, que influencia bastante as pessoas, né? O capital intelectual. Por outro lado, as competências comportamentais, a inteligência emocional, que a gente pode observar autoconhecimento, empatia, regulação de emoção, relação interpessoal e automotivação. Então, nesse ambiente todo, até ambíguo, né? Cheio de emoções, vamos dizer assim, cheio de conflitos e expectativas, como é que é a Adriana? Como é que você se coloca como líder? Como é que você faz a sua gestão, observando esses aspectos da inteligência emocional?
Como eu mencionei, né? Eu acho que a inteligência emocional é uma das competências que você tem que estar bastante atento desde o começo da carreira. Ela não está conectada com um cargo. Você não precisa ser um líder. Quando eu assumir um cargo de liderança, eu vou desenvolver inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional é a sua capacidade de gerir resultados na vida, né? Porque você não separa a vida profissional, teu estilo profissional, do teu estilo pessoal. Então, se você é uma pessoa estourada na sua vida pessoal, você tende a ser também estourado na vida profissional também. Então, você precisa aprender desde cedo a reconhecer os seus sentimentos, reconhecer que existem momentos que a gente perde o controle e como lidar quando a gente realmente perde o controle. E a gente pessoal, mas o ambiente corporativo nos testa, às vezes, até a quíntupla, né? Porque nosso limite. E eu acho que, assim, não é uma coisa que você nasce com a competência pronta. Você passa por um processo de aprendizado, um processo que aí eu acho que, para você ter inteligência emocional, você precisa não só dominar suas emoções, mas querer aprender sobre elas, né? Querer entender aquilo que eu falei antes, qual é o gatilho. Se você olhar nesses 25 anos de carreira, a Adriana de quando começou e a Adriana agora, e eu ainda acho que eu tenho muito que ainda desenvolver dentro da inteligência emocional, é muito diferente, né? Hoje eu me deparo com algumas situações que a minha emoção vai lá em cima e eu consigo respirar e parar. Peraí, vamos pensar um pouquinho, porque quando você está com a cabeça cheia, as decisões que você toma normalmente, o que você fala, ou o que você decide não é da melhor forma. Então, eu venho ao longo dos anos aprendendo, e eu acho que um dos itens extremamente importantes para você desenvolver a tua inteligência emocional passa pelo teu autoconhecimento. Começa pelo autoconhecimento. Então, eu já fiz terapia, no começo eu tinha receio de falar sobre as minhas dores, hoje eu não falo. Hoje eu quando tenho oportunidade, claro, de ter confiança, né? E hoje para mim confiança também é uma coisa extremamente importante. Eu compartilho meus sentimentos para poder trocar ideias, pedir opinião. E é um exercício diário, né? De entender que você não sabe tudo, que você tem que, às vezes, parar, reaprender as coisas, mas eu vejo dentro das organizações ainda muitas pessoas com medo de desenvolver inteligência emocional, porque entende, às vezes, que você está revelando uma fraqueza. Quando você diz, eu não sei, ou, nossa, eu estou com medo, ou esse assunto está me deixando bastante preocupado. Então, quando você entra no ambiente e isso você consegue desenvolver nessa relação com os teus liderados, no ambiente que você está, que você é um eterno aprendiz como todos os outros, aí você trilha uma jornada que, como eu te disse, para mim não tem fim. A inteligência emocional ela é uma competência que você está a todo momento desenvolvendo. Você falou sobre o medo, né? Das pessoas, talvez por conta do medo, não desejarem revelar suas fraquezas, né? Mas você acha que é só isso que interfere nessa relação, nesse desenvolvimento de emoções, da inteligência emocional das pessoas? Como é que é Tem isso? muito a ver com os ambientes, né? Porque se você entra numa organização que a competitividade é muito grande, você não vai desenvolver e não vai jamais dizer, olha, eu estou com medo, eu estou com receio, porque o ambiente vai te expurgar para isso. Então, você também tem que aprender ao longo da carreira, e isso também, para mim, está cada vez mais ficando evidente, que cada profissional tem sim o direito de escolher aonde quer trabalhar, aonde quer desenvolver o seu propósito. A cultura da organização afeta diretamente. A cultura afeta demais. Eu acho que tem um tripé aí de empresas que fazem sucesso, porque muitos falam da estratégia, né? Não, porque a gente tem que ter uma excelente estratégia, nós temos que desenvolver estratégia. A estratégia, para mim, é a parte menos importante. Tem 2 outros pilares que, para mim, são fundamentais para o sucesso de uma organização. Tem a ver com a cultura, e quando você fala em cultura, você está falando, a palavra é pequena, mas ela é muito grande também.
porque é como as pessoas se relacionam dentro da organização, como é o ambiente, o quão aberta a organização é para aprendizado, para erros, para o crescimento, para a mudança de mindset, que hoje a gente vê o quanto é importante. Para as relações humanas, né? Porque essa questão para as relações humanas, né? Para você lidar aqui, entender que na prática, se você está numa empresa onde você vê sempre o seu parceiro como um competidor, tem uma coisa errada, porque vocês estão numa mesma organização buscando o desenvolvimento e o sucesso da organização. Só que os ambientes eu ainda acho que são muito tóxicos ainda, nesse sentido, né? Ainda existe essa toxicidade. E o outro pilar é o pilar de pessoas. Então, se você não tem um ambiente onde a empresa não valoriza as pessoas, eu sempre penso assim, você pode ter, de novo, melhor produto, melhor estratégia, se você não tiver um melhor time de pessoas engajadas e o melhor time, não é um time perfeito. Não existe time perfeito, assim como não existe marido perfeito, assim como não existe filhos perfeitos. O quanto a gente... Pessoas perfeitas, o quanto a gente está aberto a entender os desafios do outro, a trabalhar em conjunto. Então, cultura é fundamental e as organizações não olham com profundidade para isso. E eu sou apaixonada pelo tema cultura também, porque eu acho que a cultura movimenta a empresa para o lado positivo e para o lado negativo também. A cultura, então vou anotar aqui, a cultura movimenta. Adriana, tão importante quanto a questão da inteligência emocional, porque a inteligência emocional está muito conectada com o indivíduo, mas você pode ter a inteligência emocional da organização. Para você ter a inteligência emocional da organização, você precisa ter a cultura da organização desenvolvida também. A cultura do aprendizado, a cultura que você reconhece erro e não chama o funcionário de idiota, né? Então, tem uma série de coisas... Respeito, né? Que tenha... Respeito, confiança e uma jornada de aprendizado. Eu costumo dizer, não existe uma empresa que de um ano para outro ela é extremamente, assim, com altos resultados. Vamos pegar empresas, por exemplo, como a própria Apple, a Google, são empresas que a gente olha e admira. Essas empresas têm anos de desenvolvimento. E tem coisas que acertaram e tem coisas que erraram. Então, eu acho que essa jornada do aprendizado contínuo é vital para as organizações. Jornada do aprendizado. Você acha, na sua opinião, que a cultura seria o maior empecilho para esse desenvolvimento de um ambiente mais de confiança, onde as pessoas possam se mostrar mais, se abrir mais? O que mais poderia... Eu acho que sim. Eu vou falar da minha experiência na Balfour, que para mim a Balfour é um case, para mim é um lugar que eu tive a oportunidade de aprender muito. A Balfour era uma empresa, até a minha chegada lá, eu cheguei lá em 2014, onde ela tinha uma cultura extremamente fechada. A antiga gestão da empresa, ela não valorizava os relacionamentos entre as pessoas, o desenvolvimento entre as pessoas. Então, as pessoas, de uma forma geral, tinham muito medo de falar. Então, levam você bronca, tinha aí... levavam bronca por erro. Eu não estou aqui para criticar a antiga gestão, só que eu cheguei na empresa e eu sou o oposto. Eu sou de sentar à mesa para conversar. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu me dediquei nos primeiros 3 meses a conversar com várias pessoas, não só os meus líderes, mas várias pessoas da fábrica. E eu sentava e aí, conta um pouquinho de você para mim, deixa eu te conhecer. Conta um pouquinho qual é a sua visão sobre a empresa. O que você acha que funcionou e que você acha que poderia fazer diferente? Qual a sua expectativa em relação a mim? O que você espera de mim? E tem pessoas, né? Eu conversei com muitas, na época eu acho que eu fiz uma entrevista 40 pessoas. E alguns, assim, eram entrevistas que demoravam 15 minutos, porque também eu não insistia, né? Porque é uma relação de confiança que é construída. E tinha outros que eu ficava 1h30. Mas por quê? Porque eu também tinha abertura para isso. Abertura. Então, o líder tem um papel fundamental de estar aberto. Para estar aberto, você precisa primeiro se colocar numa posição que o fato de você ser líder, e no meu caso, sou CEO agora, não me dá nenhuma condição de ser melhor, especial, diferente. Eu sou mais uma profissional dentro da empresa. Óbvio, com responsabilidades, claro, né? Na hora de reportar para a matriz, sou eu que reporto, mas o resultado é construído em time, em equipe, né? Então, a cultura é, sim,
E aí, como você quebrar essa cultura onde ninguém podia falar nada, para você encontrar uma pessoa que está chegando na organização agora e te convidando para falar? E eu lembro que eu tenho quase 7 anos de empresa, eu lembro que no meu primeiro ano foi horrível. Foi horrível porque eu convidava as pessoas para falar, e eu fiz muitos trabalhos de desenvolvimento, e elas não falavam, elas tinham medo, elas olhavam para mim, elas achavam que eu ia ameaçar de alguma forma. E foi uma relação que a gente foi construindo. Eu fui me mostrando, aí eu tive uma ideia de fazer um café da manhã com as... Por exemplo, lá na empresa, o CEO senta num prédio que tem 4 andares e ele fica no 4º andar. E ninguém podia subir aquele 4º andar. Ninguém, era um negócio assim, ninguém podia, tinha que marcar hora. Então, a primeira coisa que eu falei, não tem que marcar hora, quando vocês quiserem subir aqui, venham, bate na porta. Eu sempre deixo a minha porta aberta, nunca trabalhei com porta fechada. Uhum. O máximo que pode acontecer, falar, me dá um minutinho, agora eu não posso falar. Então, quebrar esse negócio das hierarquias. Eu acho que as empresas estão passando por esse processo de quebrar essa hierarquia, de sentar à mesa. Só que, Luciana, também é um processo, né? E para mim foi um desafio. E aí eu vou colocar a inteligência emocional. Porque quando eu cheguei na empresa, eu queria que as coisas acontecessem de uma hora para outra. Eu também tinha muitas expectativas em relação ao desenvolvimento. E por isso que eu falo que foi uma escola e tem sido para mim uma das melhores oportunidades de desenvolver a minha inteligência emocional. De entender que o seu tempo não é o tempo do outro. Que aquilo que você acha que faz sentido para você não pode não fazer para o outro. E você vai ter que convergir junto com o outro. E, ao mesmo tempo, administrar a gestão fora da empresa, que é uma gestão alemã, que é uma gestão mais voltada para processo, menos voltada para pessoas, é mais para resultado. E eu também acho que o resultado é primeiro o ponto fundamental. Não existe empresa sem resultado, mas os resultados são construídos através das pessoas. Então, a cultura é fundamental e é um processo lento. Eu aprendi, na minha última experiência agora na Ballup, que não se muda a cultura de uma empresa em 1, 2 anos, porque é um processo que envolve confiança. E confiança não se constrói de uma forma muito rápida, de uma hora para outra. É verdade. Você acha, com toda essa tua experiência de transformação aí da organização que você está construindo, você acha que as pessoas resistem a a desenvolver essas competências comportamentais? Porque elas não veem valor, porque elas não veem sentido, porque precisa quebrar paradigmas, ou não, elas só não entendem que isso é importante? Eu acho que, assim, se a gente olhar alguns anos atrás, as empresas valorizavam muito as competências técnicas. Né? Sempre se colocava em primeiro lugar as competências técnicas. Com a mudança do mundo, o mundo hoje né, o tal do mundo VUCA, né? A gente lida hoje com variáveis. Nós somos engenheiros, você também é engenheira, né? Engenheiro é uma fórmula, uma integral você resolve. O mundo não é assim. O mundo tem variáveis. Então, eu entendo que muitas pessoas que são profissionais técnicos muito bons têm muito medo de aprender os soft skills, né? Aprender outras competências. Tem medo de errar, tem medo de falhar, e como a grande força deles vem da competência técnica, eles têm dificuldade de olhar, e mal eles percebem que são as competências de soft skill que vão levar eles a crescerem, mesmo que seja uma carreira em Y, mesmo que ele não queira assumir uma posição de liderança, ele vai ter que se relacionar, porque hoje as empresas... O mundo está conectado, as empresas estão conectadas, você tem que falar com todo mundo, então não adianta mais você dizer, olha, não fala com o fulano da área de contabilidade, porque ele não gosta de falar com ninguém. Então, eu acho que as pessoas primeiro acreditaram que a competência técnica era o fundamental, e meio algumas estão surfando na onda de boa, e outras estão tipo, ou eu mudo, ou eu vou morrer, porque eu acho que se você não olhar para as soft skills, você não vai sobreviver. Não estou nem falando das competências desse mundo digital que está vindo, que é outra coisa, né? Não estamos falando ainda de coisas básicas. Na verdade, mas eu vejo que pode falar. É um medo de falhar, né? É um medo de falhar.
é uma tentativa de preservar o conhecimento técnico. E, de novo, o conhecimento técnico é parte fundamental, importante, precisa ter, mas você precisa agregar, e para isso você precisa ter coragem, né? E aí, assim, tá bom, coragem, né? Então, legal, não sei, vou aprender, eu quero me desenvolver, eu quero ter oportunidade e deixar de ser carrancudo ou carrancuda, né? Não quero isso, não quero isso, né? Deixar de ser negativo. Negativo, resistente. É um momento interessante, inflexível. É um momento interessante, porque a gente não pode descartar a necessidade das competências técnicas, a gente tem que permitir que esse mundo de tecnologia tecnológico entre, a gente tem que estar aberto a isso. Por outro lado, a gente tem que desenvolver a competência comportamental. É um mundo... Agora, a chave para você se desenvolver está numa coisa que eu acho que as pessoas ainda está mudando bastante, mas que eu acho que se a gente pegar a geração, né, a geração 4 ponto alguma coisa, né, a nossa geração do 4 ponto alguma coisa, o que a gente idealizava? A gente se formava na universidade, fazia um curso, uma pós-graduação, um MBA, e achava que, olha, sou bom na minha área, não preciso de mais nada. Hoje, você precisa desenvolver o aprendizado contínuo. Eu mesmo, hoje, voltei a estudar. Eu nunca parei de estudar, na verdade. Eu adoro estudar. E quando você começa a estudar, você começa a abrir seus olhos para o mundo novo. Então, essa galera do 4.0, não todos, porque muita gente está voltando a estudar, ainda tem um mindset de achar, mas eu já tenho a minha formação, eu já tenho a minha experiência. Não é mais necessário, né? Não é mais necessário. E, na verdade, precisa repensar, né? De novo a carreira, né? Então, tem isso. Mas eu acho que é um processo e está mudando. Eu vejo que está mudando. Você fala sobre estar mudando e, ok, você ainda é 4.0, eu quero dizer, tem uma geração... 5.0 já. Mas tem uma geração ainda mais velha que a nossa, vamos dizer assim, no mundo corporativo, mas eu acho que dá para opinar sobre isso. Você sente de quando você começou para agora essa transformação que você está dizendo que percebe, mas também a transformação no sentido de postura de um líder? No passado, líderes mais assertivos, mais duros, agora líderes mais flexíveis, mais próximos? De novo, né? Por isso que a gente comentou agora da importância da cultura. Se você estiver numa empresa onde a cultura é muito rígida, ela é pouco aberta ao seu desenvolvimento, você tem que tomar uma decisão, né? Eu sempre costumo dizer que o profissional é protagonista da sua carreira. Você não tem que achar que a empresa, isso também é outra coisa que se vem morrendo, né? Se você pegar 40, 50 anos atrás, você entrava numa organização, se desenvolvia e a empresa fazia a sua trilha de carreira. E você ia seguindo os passos. Hoje, o profissional, ele tem que repensar o propósito dele. Então, primeiro, você já pensou no seu propósito de vida? Faz sentido, né, para a sua vida? Que faz sentido para você. E tudo bem, você pode falar, olha, hoje eu estou nessa empresa, eu não estou feliz, mas eu estou preparando para ir para um outro momento. E aí, de novo, coragem. Precisa ter coragem para tomar decisões, né? Agora, o que eu acho, vou falar também da minha experiência na Balluff, é que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para todo mundo, desde as meninas da fábrica até os meus líderes, quando vocês vão começar a estudar? Estudar, estudar, estudar. Na época, a empresa não tinha incentivo para o pessoal, a gente criou uma política de incentivos. E aí começamos a incentivar, e hoje eu tenho um grande orgulho que 3 meninas da fábrica estão estudando engenharia, que eram da área de produção. E todo mundo eu falo, só que eu sempre falo, eu posso falar aqui 50 vezes, você precisa enxergar o valor. Exato. Então, eu acho que, nesse Na verdade, sentido que eu acho que... a gente só consegue motivar e inspirar o outro. O outro que vai ter que tomar ação, né? A gente só consegue... Agora, tem a questão da liderança, por exemplo, né? Eu, quando entrei lá, eu tinha feito um MBA em marketing, né? Eu fiz engenharia, depois fiz um MBA em marketing, e a Balluff tem um conselho consultivo. E eu caí no conselho sem saber exatamente nada de um conselho. O que eu fiz? Eu fui procurar um curso de formação de conselheiras, estudei e falei para a minha equipe, eu estou no conselho, não tenho a mínima do que é um conselho, eu vou estudar
sobre formação de conselho, sobre governança. Então, também sempre me coloquei para a equipe na questão de ser um exemplo, né? Até eles falam, a Adriana é estudiosa demais. Fiz o curso, depois fiz um curso de tendência, futuro em tendências, agora estou fazendo um curso de liderança, liderando a reinvenção digital. E eu trago cases sobre gestão ágil também, não está? Inclusive eu estou preparando meu trabalho de gestão ágil. E outra coisa também, né? Eu acho que um líder dentro de uma organização, ele tem que estar sempre trazendo coisas para a organização, né? Fazendo com que as pessoas se sintam desafiadas a estar aprendendo dentro da organização. Então, desde o dia 1 que eu cheguei lá, eu trouxe consultores, eu trouxe treinamento, a gente fez liderança ágil, a gente fez treinamento de Scrum, a gente fez vários treinamentos, gestão de pessoas, porque é nessa base do investimento do treinamento que você começa a abrir. E eu vi executivos lá dentro da organização que eram um pouco resistentes, e que, ao longo do processo, se abriram para o desenvolvimento. Então, eu acho que o ambiente que você está faz muita diferença. Se você é uma pessoa que não tem muito essa vontade e está num ambiente onde a empresa não incentiva, seja a empresa ou a gestão, você se acomoda. Agora, quando você está num ambiente onde você começa a ver essa jornada acontecendo, você se contagia no sentido positivo e começa a olhar para isso. E todos eles me agradecem, todos eles a gente conversa, nossa, Adriana, foi muito bom voltar a estudar, é muito bom aprender coisas novas. Então, acho que a gente tem que... É papel do líder. E o papel do líder, quando eu falo para eles também, que não é só o meu papel com eles, é papel deles com as equipes também. Então, é criar essa cultura, né, de abertura, de desenvolvimento, de aprendizado contínuo, e aí você vai desafiando e com o tempo, talvez, na esperança de que com o tempo as pessoas enxerguem valor nisso, né? Isso, exatamente. Mas aí a escolha é de cada um, né? A escolha é de cada um. De novo, a gente só consegue inspirar, né? Só consegue inspirar. Não dá para tomar decisão pelo outro. A gente não muda as pessoas, né? A gente só motiva. Adriana, como é que a gente faz, na sua opinião, para gerir conflitos, fazer times trabalharem de forma colaborativa? Como é que a gente faz tudo isso usando competências comportamentais? Eu acho que uma das competências que hoje é extremamente importante e está na moda também é a colaboração, né? A gente precisa entender que, de novo, se eu estou numa empresa onde o meu objetivo é competir com outro... E também não estou dizendo que é mar de rosas, tá? Porque tem ambientes e tem situações e momentos em que você está competindo com um colega mesmo. O como você vai lidar com isso que requer estratégia, né? De você ter caminhos para poder fugir disso, de novo, sem ir contra os seus propósitos, seus valores. Mas a questão dos conflitos, eles existem, fazem parte, e se você não criar também uma coisa que a gente trabalhou bastante, já a questão da cultura do feedback, né? Logo no começo, quando eu cheguei lá, não, mas feedback, todo mundo leva o feedback como uma coisa ruim. E não, feedback é um negócio fundamental. Eu gostaria de receber muito mais feedbacks do que eu recebo hoje, né? Porque o feedback, claro, feito de uma forma boa, inteligente, profissional, educada, é uma coisa que te dá ferramentas. Então, no começo, eu percebia que eles evitavam discutir determinados assuntos. E eu trazia os assuntos para a mesa. Não, nós vamos discutir. E aí, só de trazer o assunto já trazia o conflito, né? Não, já trazia o conflito. Já criava e no começo... Reconheço que no começo a minha paciência, né, que eu acho que uma das competências que eu tenho que melhorar é a paciência. No começo eu não tinha paciência, então eu falava, gente, e aí, nós vamos ficar aqui até quando? Nós vamos resolver o assunto. E todo mundo espera que você dê a resposta. Aí eu falo, não sou eu que tenho que dar a resposta, somos nós que temos que dar a resposta. E isso também é um choque de cultura também, né? Porque quando você está numa gestão, normalmente você espera que o teu líder dê as respostas. E eu sempre falei, a gente precisa saber fazer as perguntas. E a gente precisa olhar para a solução e menos para o problema. O que a gente vai fazer? É que esperar do líder a resposta é uma atitude bastante passiva, né? E aquela coisa, se deu errado, a culpa é do líder, não tem nada a ver com isso.
Pois é, Não é exatamente. assim, E não, né? não é assim. Todo mundo tem a sua responsabilidade. E uma das coisas que eu acho que é super importante, a gente fez também, é colocar, para você resolver determinado problema, você tem que colocar pessoas de diferentes áreas para resolver, né? A gente tinha alguns problemas lá, a gente teve um exemplo que foi, a gente tinha um problema de faturamento, de notas que saíam demais em dias, e aí, vamos colocar o pessoal da área financeira para resolver. Não é o pessoal da área financeira, a gente tem que juntar todo mundo. Nós juntamos todo mundo, fizemos um grupo multitarefa, porque aí são pessoas que têm São perspectivas afetadas, diferentes, né? visões diferentes, e aí você senta para conversar. Então, de novo, a gestão de conflitos passa por um exercício de criar elos de confiança na equipe, abertura para escutar o outro, você falar o que você pensa sem receio que o outro julgar. Então, se você criou a cultura, o ambiente, o outro vai falar: peraí, você já pensou nessa solução? Puxa, não pensei, vamos avaliar. Porque aí você tira o conflito do centro da mesa e vira só o problema que você quer arrumar a solução. Agora, se você deixa o conflito no meio da mesa, ou porque você não tem medo, as pessoas confundem muito conflito com confronto. São Pois duas é palavras diferente. completamente diferentes. Se eu estou aqui para confrontar você, pera, nós não estamos discutindo, é outro A gente não caminho. está discutindo quem está certo, quem está errado, né? Pois é, e eu lembro que em algumas discussões eu falava, gente, nós não estamos líderes em reuniões individuais também, que eu falava, gente, eu não estou pedindo para você ir lá confrontar o outro, estou pedindo para você ir lá conversar com o outro. Conversar. Primeira coisa, entenda o outro lado. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. Empatia, Só né? Que tá faz quem tem tudo ligado com empatia, né? Que também a para você ter inteligência inteligência emocional, você emocional. tem que ter empatia, né? Então vai lá, a gente fez alguns exercícios de vestir o sapato do outro, de entender sobre o olhar do outro. Porque quando você entende o olhar do outro, aí você fala, mas puxa, então, eu te convido também para você olhar do meu lado aqui. E aí você cria um canal de comunicação. Porque se você continuar só gerenciando o conflito, você não vai caminhar no canal de comunicação para achar um problema. E não tem ganhador e perdedor. Quando você fala do confronto, tem um ganhador e um perdedor. Quando você fala em criar elos de confiança, criar canal de comunicação e resolver um problema em equipe, todo mundo sai ganhando. E aí eu Só acho que que isso, quando de cria novo, esse ambiente de confiança, né, e esses canais de comunicação que você falou, esses elos de confiança e os canais de comunicação, talvez a equipe trabalhe de forma mais colaborativa, né? Agora sim, fácil falar, né? É. Eu tenho histórias de coisas que deu certo, teve histórias de eu ter que chamar a pessoa para conversar, teve histórias de eu ter perdido a paciência, né? No meio da reunião, eu vou sair da reunião porque assim vocês não estão conseguindo chegar a um acordo e sair da reunião. Agora, de novo, a árvore não nasce grande como a gente vê ela precisa de um tempo maturar. Por isso que eu acho que inteligência emocional é fundamental, mas o elos de confiança dentro da organização e colocar a liderança num ponto onde não existe um patamar a mais. Você, como líder, não é algo a mais. Você só dá os direcionamentos. Tem que ter Mas você aquela ajuda a questão conectar. mais de humildade, né, do líder. E quando você fala de elos de confiança, são elos emocionais, não tem jeito, né? A gente tem que construir elos emocionais. Né? E aí, algumas pessoas fogem disso. Porque é Porque, como a assustador gente para fez a algumas parte, pessoas. porque é assustador, né? Mas, de novo, vai aprender com você mesmo. A gente fez um dos trabalhos lá que algumas consultoras falaram, você precisa fazer terapia. Mas precisa, sim, para você se conhecer, para entender algumas coisas, né? Porque também tem dentro da organização, a gente vai até uma parte. A gente mostra alguns caminhos. Cabe a cada profissional, por isso que eu falo que o desenvolvimento seu, depende de você, é percorrer a jornada. É verdade. Tem Por isso algo tem que que ter tem que ser coragem, né? feito em paralelo, né? A organização não vai oferecer tudo, não tem jeito. Agora, se o ambiente é propício, se o ambiente como fala, acolhedor, você começa a desenvolver. E quando você entende o quanto isso é vital e é tão bom entrar nessa jornada,
aí você... É uma jornada libertadora, né? Ela pode ser jornada difícil, mas é uma libertadora. jornada Ela libertadora. libertadora, É. libertadora. Adriana, o que a gente não deve fazer como líder? O que um líder não deve fazer que ele vai perder o time dele? Não controlar a inteligência emocional, né? Então, Tá. você ter posturas, né, agressivas com a equipe, julgar a equipe, Julgar. colocar numa posição que você acha que você sabe mais do que a equipe, isso não é verdade. Hoje, com essa galera que está chegando de milênios aí, a gente precisa aprender muita coisa com essa moçadinha que está chegando. E eles também têm que aprender coisas com a gente também. Eu acho assim, quando a gente começa a carreira, você já deve ter visto aquela teoria da liderança situacional, que define o nível de maturidade. Eu acho que como líder, é antigo, mas para mim é uma metodologia que eu acho que para quem está começando na liderança é fundamental. Quando você assume uma cadeira de liderança, você tem fragilidade porque você não tem experiência. E a experiência vem com o tempo, não adianta. A experiência vem com o tempo. E essa é uma dica que eu sempre falo para o pessoal mais jovem quando eu converso. Se permita vivenciar e ganhar experiência. Eu sei ganhar que hoje você músculo, entra né? numa empresa... Tem que fortalecer o músculo. Fortalecer. Tudo bem que você entra na organização e daqui a um ano você vai virar CEO da organização. A gente tem empresas hoje, startups, que você entra na organização, daqui a pouco você vê o CEO. Mas você não tem experiência, você não passou pela jornada. Por isso que a humildade é importante, né? Então, quando você entra numa organização, começa aprendendo sobre liderança situacional. Primeiro, para entender em que nível de maturidade você está na organização. Primeiro, você tem que entender isso. Isso faz parte da tua inteligência emocional. Se eu estou assumindo um cargo novo, em que pé eu estou nesse cargo? Eu estou preparado ou não estou? Às vezes a gente assume posições que a gente não está preparada, né? Eu já assumi posições na minha carreira, quando eu assumi a primeira posição de country manager, eu não estava preparada. Eu fui aprender várias coisas. Mas, de novo, tem que ter humildade. Aí, depois, olha para a tua equipe e tenha uma relação próxima para você entender em que nível de maturidade eles estão. Às vezes você tem um determinado analista que é super tecnicamente excelente, mas ele não se relaciona bem com a equipe. E você vai ter que sentar para conversar, porque, ei, líder, desenvolver faz parte. Então, o que você não pode fazer como líder? Não liderar, não assumir as responsabilidades que a equipe tem, que é sua, no final é sua. Né? Você pode dizer, minha equipe não faz. Peraí, sua equipe não faz porque você não lidera a sua equipe para fazer, né? Não desenvolvê-la, não entender que são pessoas. E aí é o grande desafio. Cada um com uma personalidade diferente, uma história de vida diferente. Uma necessidade, necessidade, expectativa diferente. Amiga, esqueça essa questão que você é super tecnicamente excelente. Não, você está lidando com um ser humano que é frágil como você. Né? Então, eu acho que se você cria isso não quer dizer que você na jornada não vai ter que demitir, você vai tentar com algumas pessoas que você vai ver que você não deu certo, mas você fez o seu melhor, você desenvolveu, e cada um segue o seu caminho, né? Então, acho que o líder nunca deve fazer isso. Não olhar para a equipe. E também ter a coragem de chegar, eu não quero liderar uma equipe. Eu não me sinto à vontade. Eu me conheço o suficiente para saber que não é o meu papel, né? Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Então, passa pela questão do autoconhecimento, né? Por aquilo que você tem como propósito de vida, aquilo que você quer para você e para os outros, porque assim, você quer estar num lugar onde você e o outro também. Então, como líder, não fazer isso. Você não pode deixar de liderar, e liderar é relacionamento com pessoas, é desenvolver, é aprender junto, é errar junto, é assumir responsabilidade. E não liderar é relacionamento. Dedo, né? Ela é relacionamento. Liderar é relacionamento. Gostei. Eu tenho uma definição de liderança que, para mim, eu acho que é extremamente importante. No passado, você tinha aquele espírito da liderança muito voltado para comando, controle, ordem, né? Esse tipo de formato não sobrevive. Ele pode sobreviver por algum momento, mas ele não por um período. Agora, a liderança é feita de novo, abertura, elo de confiança, você se colocar... Você influencia não por conta do cargo que você tem,
mas pelo conhecimento que você tem, o relacionamento que você tem, a abertura que você tem. Então, o primeiro pilar da liderança, outro, é se colocar à disposição do time. Estou aqui para a gente construir junto essa jornada, essa entrega. Uma outra característica que eu acho que é importante, e eu vejo que alguns líderes, não sei, precisam trabalhar para liderar, Luciana, tem que ter muita energia. Energia. Porque é sofrido, né? É sofrido, é cansativo. Então, você vê líder... Eu não estou falando de carisma. Eu acho que deve ter dia que chega em casa, assim, muito mal, né, Adriana? Extenuado, né? Então, para você liderar um time, claro, você não precisa pular, né? Mas você precisa contagiar. Eu acredito muito nisso. Meu trabalho é baseado nisso. Eu converso com as pessoas, eu falo, eu incentivo, eu questiono, isso faz parte. Então, a energia é vital para o líder. Claro, você tem que entregar resultado. Tem que entregar resultado. Então, seja muito transparente com o seu time. Estamos aqui para a gente aprender junto. Nós temos uma entrega a ser feita, nós vamos ter uma jornada, nós vamos criar elas de confiança. E não adianta eu chegar para você e falar, você confia em mim? Eu falo assim, não sei. É assim. Não te conheço. Não é assim, né? Eu não te conheço, né? Então, o tempo você vai trabalhar e você vai criar o elo de confiança. Aí você tem que ter essa energia para incentivar o time, criar coisas diferentes, que eu acho também uma coisa super importante. Eu, pelo menos, liderança é criar coisa diferente, trazer novas iniciativas, é botar o time para pensar de forma diferente. Inovar direto, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Senão, é muito boring, é muito chato. Né? Não é legal, é muito legal. E tem que ter diversão, né? Porque se não tiver diversão, você só chega em casa todo dia cansado, né? E a entrega do resultado, porque não existe liderança sem entrega de resultado. Não existe a organização, né? A organização morre, né? Não tem jeito. Adriana, você falou várias palavras, né? Você falou em contagiar, em ser transparente, permitir a criatividade, inovação, né? Criar elos, construir relacionamentos. Mas, na tua opinião, qual é o líder que esse momento de transformação pede? O líder do futuro? O que as corporações buscam para isso? O líder do futuro é aquele que tem um olhar verdadeiro para pessoas. Tem que ser genuíno. Ele realmente está genuíno, interessado em pessoas, em dialogar com as pessoas. O líder hoje é o líder que ele está em constante desenvolvimento e aprendizado, individual e com a equipe, e que tenha a clareza que ele é o direcionador, mas o resultado não vai vir dele, vai vir dessa equipe que ele vai montar. Eu acho que é isso que as empresas precisam olhar e as organizações vão olhar para esse tipo de liderança hoje. A gente está vivendo muito a questão dessa mudança digital, né? Os robôs, não, eu não acredito nisso. Eu acho que o ser humano continuará sendo tão importante. Óbvio que algumas atividades mudam. Atividades mudam, mas nada vai substituir você falar com uma outra pessoa de carne e osso. O ser humano ainda tem, as máquinas ainda, os robôs ainda não copiaram sentimento, compaixão, emoção. E emoção é bom, né? Você falou, a gente precisa contagiar. Precisa contagiar, a gente precisa... E outra, assumir erros, né? Eu, em alguns momentos, como eu te falei, que eu às vezes perco a paciência, eu já sentei com a minha equipe e falei, desculpa. Pedir desculpa, eu acho que não é? Pedir desculpa. Desculpa, eu exagerei, eu passei dos limites, eu peço desculpa e conversar individualmente com cada um. E sou frágil, né? Eu também erro em percepções. A humanidade, né? Por isso que eu falo, tem que ter olhar verdadeiramente para as pessoas e ser humano, ser humilde, estar em constante desenvolvimento e aprender em conjunto, e o resultado é sempre do time. Se falha, é você que errou como líder, mas se deu o resultado certo, é o time que chegou lá. Adriana, em uma palavra, como é que você define uma boa liderança? Essa é fácil. Confiança. Confiança. Não existe outra forma, né? Não existe outra forma, porque se eu confio em você, a gente vai trabalhar e aí eu vou me permitir aprender, desenvolver, errar, acertar e percorrer a jornada. Se eu não confio,
na empresa, na minha liderança, na organização. Se não Eu confia, posso não existe ficar o por um momento, né? relacionamento, né? E aí Não perde-se existe tudo que você interação, não falou, né? existe. Exatamente, exatamente. E Confiança para você, mim é a palavra, se fosse vo- definir. você meio que já deu uma mensagenzinha para o pessoal mais novo, mas o que você deseja para eles? Assim, qual é a mensagem que você deixa para essa liderança mais nova? O que, que eles devem observar? Não esqueçam que, apesar de vocês serem fissurados nessas maquininhas aqui, computadores e gadgets, o ser humano é o centro de tudo. Então, assim, por mais que você tenha muito conhecimento e ache que você tenha muito conhecimento, olhe para o outro lado e respeite o outro lado. E se permita aprender coisas novas, porque não existe nenhum ser humano que sabe tudo, por mais inteligente que ele seja, tem sempre algo que você pode escutar. E eu vou falar talvez agora uma loucura, pensei nisso agora, mas para essa moçadinha, desacelera. Dá uma acalmada, põe a bola no chão. Põe a bola no chão, desacelera, tenha paciência para entender que nessa jornada tem um caminho a ser percorrido, né? Se E que permite errar. a delícia talvez esteja no caminho, né? Que é Exato, exatamente exatamente, nesse caminho. exatamente. Então, desacelera, né? Ah, mas eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Você vai ser tudo o que você quiser ser, porque cada ser A humano tem gente um poder busca, de né? transformação, a gente busca. Mas desacelere um pouco, permita aprender com o outro e compartilhe, né, com o outro também aquilo que você sabe, né? Acho que a gente vai ter não só as empresas melhores, mas a gente vai ter uma sociedade melhor quando a gente aprender a compartilhar mais, inclusive as nossas emoções. A gente falar, hoje eu não estou bem, me dá um tempo, porque hoje eu não estou legal. Isso não é fraqueza. Não. É porque você não está bem, você é um ser humano, né? Então, moçadinha, desacelere e seja feliz, né? Outra Seja coisa feliz. importante, a gente precisa ser feliz. Pegar esse gancho da felicidade aí, é utopia a gente falar em felicidade no trabalho ou é possível? Não, é possível. Tenha em mente que nem toda organização que você vai passar, ela vai te dar a felicidade, mas busque empresas, organizações que você se sinta feliz. E aí, feliz, eu tenho uma definição de felicidade que eu acho assim, não existe felicidade eterna, assim como não existe tristeza eterna. Você precisa aprender na vida a compartilhar bons momentos felizes. A gente faz pouco isso, eu acho. A gente, quando está vivenciando um momento difícil, a gente sempre olha para o momento difícil. E é um exercício que também requer muita inteligência emocional de sair e olhar, mas peraí, qual foi o meu aprendizado nessa jornada? Né? O que foi legal hoje, né? Que eu posso agradecer, legal hoje? né? Não é papo de autoajuda, não. E também não vou dizer que é algo super fácil, mas a gente precisa aprender. E tem empresas que... E eu acho que uma outra coisa também, você provavelmente sabe disso muito melhor do que eu, ser feliz não significa só estar numa empresa. Não. Você pode ter um projeto de vida, um negócio. Se acha, você pode ser feliz de qualquer forma. Antigamente se tinha essa imagem. Ele é fulano, ele é feliz porque ele trabalha na empresa X. Não, é a Adriana da Baluf, né? Não é bem assim. É a Adriana Silva que está na Baluf, por isso. Está na Baluf, contribuindo, fazendo o melhor enquanto ela estiver lá para desenvolver as pessoas. Daqui a pouco ela pode estar em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar, com um projeto completamente diferente, né? Esteja aberto, né? Aberto para aprender. Então, acho que a felicidade, sim, é possível ter felicidade na empresa. Talvez a empresa que você está, por algum momento, você não está feliz, mas você vai buscar um caminho, né? E também ficar num lugar por muito tempo infeliz, aí eu também não recomendo. É como não é saudável. Relacionamento, casamento, é a mesma coisa, né? Não é saudável. É isso. É para a vida, né? É para a vida. Mas você falou uma coisinha só para pontuar e a gente já termina. Você comentou que quando a gente, mais ou menos assim, você complementa, se eu não falar exatamente a sua ideia, mas você meio que disse, quando a gente tiver pessoas melhores, a gente tem corporações melhores, né? Então, pessoas melhores fazem um mundo melhor e fazem uma corporação melhor. Então, assim, a gente precisa trabalhar primeiro
A gente. Tá para trabalhar e passa pela parte de você se desenvolver, de você olhar como ser humano, de você olhar no espelho e dizer, estou feliz, não estou, o que eu vou fazer para melhorar? Eu sempre falo, a tristeza faz parte, mas ela não pode virar eterna, porque ela vira uma depressão, né? Assim como não existe ninguém feliz eternamente, se você não existe. Então, deve a vida, haver na verdade, problema com a pessoa, né? é altos e baixos, né? Eu até coloquei no LinkedIn esses dias um post falando sobre propósito e sucesso, né? Todo mundo vê a pessoa com sucesso, mas não vê o quanto tem nessa jornada. E a vida é cheia de altos e baixos. Quantos Então, nãos se ela você, recebeu, quantas noites ela né, ficou quantos sem momentos de. dormir, Pois é, né? mas seja feliz e é possível ser feliz no trabalho, sim. Senão, não vale a pena. Senão não vale a pena, é verdade. Não vale a Adriana, pena. muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza. Você é super simpática, super aberta. Foi muito disponível quando eu fiz o convite. Muito obrigada. Se colocou, né, de uma forma disponível. Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, parabenizo pela sua jornada e o trabalho que você está fazendo. Muito bacana. Conte comigo. Obrigada. Contarei. Tá bom. Obrigada. Falou.